Todos nós um dia iremos morrer, e pouco antes de deixarmos esse mundo, diremos algo que será considerado as últimas palavras que já pronunciamos. Algumas pessoas descrevem em suas últimas palavras como percebem a iminência da morte, ou que entendimento ganharam de suas vidas. Hoje queremos apresentar a vocês incríveis últimas palavras de pessoas que moldaram e mudaram nosso mundo. Vai ser muito interessante, então vamos logo começar. E começamos com um dos maiores compositores da história mundial, Ludwig van Beethoven. Beethoven mostrou-se desde cedo um prodígio musical e criou durante sua vida obras-primas musicais que ainda são celebradas 200 anos após sua morte. Suas últimas palavras, no entanto, parecem menos geniais, pois pouco antes de Ludwig van Beethoven morrer em 1827, em sua cama devido a uma intoxicação por chumbo, provavelmente causada por vinho barato adulterado, ele disse simplesmente: "Pena, pena, tarde demais." Com isso, o compositor não se referia à sua inacabada 10ª Sinfonia, na qual estava trabalhando até pouco antes de sua morte. Em vez disso, Beethoven estava se referindo à entrega iminente de vinho, pela qual ainda estava ansioso antes de sua morte e que infelizmente foi adiada. Continuamos com o famoso ator, diretor e roteirista Charlie Chaplin, que ainda hoje é considerado um dos cineastas mais influentes da história e cujo visual característico com bigode e chapéu é conhecido por todas as crianças. Nascido em 1889, Charlie Chaplin sofria de graves problemas de saúde muitos anos antes de sua morte em 1973. Embora estivesse extremamente debilitado, o octogenário não deixou de fazer uma piada momentos antes de sua morte, pois quando um padre o despediu em seu leito de morte com as palavras "Que o Senhor tenha misericórdia de sua alma", Charlie Chaplin respondeu apenas casualmente: "Por que não? Afinal, ela pertence a ele." Em seguida, vamos para ninguém menos que o maior inventor de todos os tempos, Leonardo da Vinci. Da Vinci não apenas desenvolveu inúmeras coisas séculos antes de seu tempo, mas também foi um brilhante pintor e cientista famoso até os dias de hoje. Suas últimas palavras são, portanto, bastante surpreendentes para um gênio tão grande, pois ele disse quando tinha 67 anos e estava em seu leito de morte: "Eu ofendi a Deus e a humanidade. Meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter alcançado." Embora Da Vinci fosse um dos maiores estudiosos de sua época, ele se sentia inferior e ainda tinha dúvidas sobre se suas obras eram boas o suficiente até seus últimos momentos. Continuamos com Albert Einstein, que faleceu em 1955 nos Estados Unidos. Ele tinha uma opinião clara sobre a morte e disse em suas últimas palavras: "Vou quando quiser. É de mau gosto prolongar artificialmente a vida. Fiz minha parte. É hora de partir. Farei isso elegantemente." Em seus últimos suspiros, ele até disse algo mais, mas o problema foi que ele falava alemão e a enfermeira presente só conseguia falar inglês. Então o que ele disse no final ainda não está claro até hoje. "Gostaria de um pouco de leite. Por favor, me dê mais um pouco." Estas são as últimas palavras de ninguém menos que Michael Jackson. E, embora pareçam inofensivas, são na verdade profundamente tristes. Mas, voltando à história, até sua morte em 2009, o cantor era considerado o incontestável rei do pop e tinha incontáveis fãs em todo o mundo. No entanto, desde a infância, ele foi gravemente abusado mental e fisicamente por seu pai, e foi praticamente espancado até a fama. Michael Jackson sofria de vários problemas de saúde e era dependente de drogas e medicamentos por mais de 15 anos. Pouco antes de sua turnê de despedida planejada, Michael Jackson estava tão estressado que regularmente pedia ao seu médico por fortes sedativos para ajudá-lo a dormir melhor. Então, quando ele disse algo sobre leite em sua última frase, ele na verdade queria o sedativo. Infelizmente, a quantidade era muito grande, e Jackson, que consumia o medicamento em excesso há anos, acabou morrendo de uma overdose. As últimas palavras da próxima pessoa famosa em nossa lista foram durante muito tempo atribuídas erroneamente, o que, dada a sua reputação, não é surpreendente.
pois Johann Wolfgang von Goethe foi desde a juventude até a velhice um dos mais importantes criadores de poesia em língua alemã. Quando ele estava deitado em seu leito de morte em 1832, aos 82 anos, após um ataque cardíaco, ele supostamente sussurrou as palavras "mais luz", como sua família e seu médico afirmaram após sua morte. Isso foi interpretado como um incentivo para gerações futuras se afastarem das sombras da vida e se voltarem para a luz. Mas de acordo com uma teoria mais recente, as últimas palavras de Goethe foram dirigidas a seu criado, a quem ele simplesmente pediu um penico. As últimas palavras de Thomas Edison possivelmente eram muito mais profanas do que foram interpretadas. Quando Thomas Edison, o inventor sem o qual inúmeras inovações técnicas atuais seriam inconcebíveis, faleceu em 1931 em seu leito de morte, ele disse: "É muito bonito lá fora." Essas últimas palavras foram inicialmente entendidas como um vislumbre do além que ele teve no momento de sua morte. Provavelmente o octogenário estava se referindo realmente à bela vista da natureza pela janela de seu quarto, enquanto dava seus últimos suspiros. Vamos agora para um inventor cujos produtos determinam mais do que nunca nossa vida hoje. Steve Jobs, o americano que fundou a empresa de tecnologia Apple, morreu em 2011 na Califórnia de câncer. Quando sua irmã o visitou em seu leito de morte, ele mal conseguia falar. Ele apenas disse uma coisa a ela: "Oh uau, oh uau, oh uau." Jobs, que foi obcecado por perfeição e bom design durante toda a sua vida, reconheceu algo diferente em seus últimos momentos que o deixou completamente impressionado. As últimas palavras de Karl Marx também são simplesmente incríveis. O autor do livro O Capital e o fundador da ideologia comunista sofria de várias doenças graves em seus últimos anos de vida. Quando ele, aos 64 anos, estava morrendo em uma estância balneária na costa britânica, ele sofria de uma grave inflamação na garganta. E assim, ele não usou sua voz para expressar opiniões políticas em suas últimas palavras, mas apenas queria ser deixado em paz e simplesmente gritou: "Para fora!" As últimas palavras são para tolos que ainda não disseram o suficiente. Vamos agora para ninguém menos que Adolf Hitler. A escolha da morte de Hitler em comparação com os outros nessa lista foi feita de propósito, e as últimas palavras do ditador alemão são bastante assustadoras. Muitas personalidades importantes da história tiveram uma importante revelação pouco antes da morte. Algumas mostraram arrependimento, outras se lembraram dos bons momentos de suas vidas. Mas as últimas palavras de Adolf Hitler só mostraram uma coisa: ódio puro. Em um testamento final que ele publicou apenas 2 dias antes de sua morte, ele registrou suas chocantes últimas opiniões. Assim, ele culpou os judeus como, abre aspas, venenos do mundo de todos os povos, fecha aspas, e exigiu algo incrível. Ele exigiu que, após sua morte, os alemães destruíssem completamente todos os judeus da terra e que o judaísmo em si não continuasse a existir. Curiosamente, Hitler também declarou no documento que, na verdade, nunca quis fazer uma guerra e que se sacrificaria pela Alemanha. Suas últimas palavras, que ele falou imediatamente antes de tirar a própria vida, foram dirigidas a Eva Braun. Ninguém ouviu mais do que os dois, já que estavam em um quarto trancado. Por último, mas não menos importante, chegamos a talvez as últimas palavras mais incríveis de uma pessoa famosa, desde que ele realmente as quis dizer. Charles Darwin, que ainda hoje é considerado um dos mais importantes cientistas naturais graças à sua teoria da evolução, faleceu em 1882 aos 73 anos em sua casa devido a um estreitamento das artérias coronárias. Pouco antes disso, ele disse: "Não tenho o menor medo da morte." Se você gostou desse vídeo sobre as incríveis últimas palavras de pessoas famosas, deve definitivamente assistir ao nosso vídeo sobre 6 famosos que morreram de forma diferente do que se pensava. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.